tem mais matéria do Igor Gadelha sobre essa história toda de Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, parceiros ali, os áudios divulgados, essa segunda leva de áudios, como a Marília pontuou agora, com Mário Frias sendo o protagonista e momentaneamente não mais o Flávio Bolsonaro. Mas olha só o que o Igor dá também dessas matérias que mais estão chamando a atenção logo nesse comecinho de manhã em metrópolis.com. Matéria assinada pelo próprio Igor, que tem a seguinte manchete: aliado de Eduardo Bolsonaro diz ser dono de casa comprada via trust. A gente vai ler os detalhes. O ex-secretário André Porciúncula admitiu à coluna ser dono de casa lá nos Estados Unidos, comprada por trust, criada por advogado do Eduardo Bolsonaro. Você deve se lembrar um pouquinho dessa história, porque logo lá na primeira leva dos áudios aí, com o Flávio Bolsonaro conversando com o Daniel Vorcaro, o Eduardo Bolsonaro, num primeiro momento, vem desmentindo a história toda, depois vem dizendo que a história realmente existiu, muito parecido com o Flávio Bolsonaro, que mente primeiro, depois se desmente, dizendo, não, na verdade, a história é verdadeira e tudo que a gente viu. Depois até chegar nisso tudo que a Marília trouxe pra gente, dele dizendo que também encontrou com o Daniel Vorcaro depois da prisão, mas aí o Flávio disse que era para encerrar a história. Também surgiu essa história aqui do dinheiro do filme que não foi utilizado para o filme, o dinheiro do Daniel Vorcaro que não foi utilizado para o filme, que teria sido enviado para os Estados Unidos para ajudar o irmão, o Eduardo Bolsonaro, que está lá morando nos Estados Unidos há um ano. E aí o Igor traz mais detalhes dessa história toda. Vamos ler juntos aqui para a gente ver o que tem de informação. O Igor aqui, como Ilus atrás da gente, estava passando o trailer, né, do Dark Horse, que vazou ontem. Esse aqui é o Porciúncula, que a gente vai chegar nele em detalhe aqui na coluna do Igor. Aliado do Eduardo Bolsonaro, o ex-secretário baiano, o André Porciúncula, admitiu à coluna do Igor Gadelha sobre a questão ali da casa, né, sobre ser o dono da casa no estado do Texas, nos Estados Unidos, comprada por meio do Mercury Legacy Trust. O Trust, espécie de fundo privado de gestão de patrimônio comumente usado nos Estados Unidos, foi criado pelo advogado Paulo Calixto, que atua na defesa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Paulo Calixto e o Eduardo Bolsonaro foram os primeiros nomes que surgiram em relação à casa ali onde o Eduardo Bolsonaro mora. Mas o André Porciúncula, de acordo com a apuração do Igor, é esse outro elemento que precisa ser mencionado aqui. A compra da casa provocou polêmica pelo fato do Calixto ser administrador desse outro fundo que recebeu os recursos do banqueiro Daniel Vorcaro a pedido do Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, aquela Heaven Gate, né, que também está aí envolvida em toda a história do filme. Mais foto do Porciúncula. E aí, após o vazamento das mensagens do Flávio pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, o senador afirmou que esses recursos seriam patrocínio ao filme Dark Horse, que conta a história do seu pai, o Jair Bolsonaro. E a aquisição da casa foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo lá no sábado, e a reportagem informou que a casa foi comprada em fevereiro por uma quantia equivalente a quase 4 milhões de reais, tá? 753,5 mil dólares. A Folha noticiou que o Porciúncula aparece nos documentos como um dos responsáveis pelo trust que comprou a casa no Texas. E o jornal, porém, não revelou quem seria esse verdadeiro proprietário da casa. E aí a coluna do Igor Gadelha avançou nessa história. A coluna, o Porciúncula revelou ser o dono de fato da casa e disse que mora lá há 3 anos. Ele pontuou que morava de aluguel no imóvel até fevereiro, quando decidiu comprá-lo após avaliar que seria mais vantajoso. Essa é a defesa dele aí para a coluna do Igor Gadelha. O ex-secretário de Fomento à Cultura do governo Jair Bolsonaro, o Porciúncula, afirmou que comprou essa casa por meio desse financiamento bancário e que é dono do trust juntamente com a sua esposa Juliana Lima. Indagado por que comprou a casa via trust e não diretamente via pessoa física, o ex-secretário disse que optou pelo mecanismo para pagar menos juros no financiamento e menos impostos da herança no futuro.
E aí ele disse o seguinte pro Igor, abre aspas, para passar para os meus filhos no futuro, pagar menos imposto dessa forma, né? Aspas aí do Porciúncula. O ex-secretário, que ajuda o Eduardo lá nos Estados Unidos, afirmou que mora em um território americano desde janeiro de 2023, logo após o término do governo Bolsonaro. E ele falou que tem green card, inclusive, para morar ali e circular livremente pelos Estados Unidos. Como noticiou a coluna do Igor Gadelha, a Polícia Federal desconfia que parte desses recursos enviados por Vorcaro supostamente ao filme sobre o Bolsonaro teriam sido usados para outro objetivo. Mais do que despesas pessoais do Eduardo Bolsonaro, investigadores apuram se os recursos também financiaram o lobby do ex-deputado contra autoridades brasileiras naquela articulação com o governo Trump. E aí é um ponto que já está avançado em tudo o que se apura sobre o Eduardo Bolsonaro, que é ele ser réu por coação no curso do processo, né? É sobre essa história aqui que o Igor Gadelha está falando. E é isso, são essas as informações por enquanto.